Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, professor Igor Assis por aqui. E hoje, nesse nosso encontro, né, estamos indo aí para a nossa terceira aula de administração. E hoje nós vamos embarcar, né, num conteúdo, numa jornada, né, através do tempo para explorar as origens, né, e a evolução do pensamento administrativo. É o nosso tema de hoje, é evolução e história da administração, das pirâmides à transformação digital. E por que essa jornada histórica ela é tão importante nesse momento? Porque para que nós possamos, okay, entender verdadeiramente onde estamos e para onde vamos, nós precisamos saber de onde viemos. Então veja, a administração ela não surgiu do nada. Tá? Ela foi se desenvolvendo ao longo dos séculos, respondendo sempre, né, nessa evolução ao longo dos séculos, a administração veio, né, nessa linha do tempo respondendo aos desafios de cada época. E hoje nós colhemos, na realidade, os frutos, né, dessa rica trajetória. Então, durante a nosso encontro hoje, durante essa aula, você vai descobrir que muitos conceitos que consideramos modernos na administração têm raízes profundas no passado. Nós vamos dar uma viajada aqui, desde as grandes construções da antiguidade, passando pela Revolução Industrial que mudou o mundo, até a chegada aí, né, até chegarmos na realidade na era digital que estamos vivendo hoje. É uma narrativa, nosso encontro de hoje é uma narrativa repleta de personagens fascinantes, ideias revolucionárias e descobertas que transformaram para sempre a forma como organizamos o trabalho e também, né, como durante todo esse período histórico, né, ideias revolucionárias também impactaram aí o trabalho e as empresas. Bom, esse encontro hoje é especialmente valioso porque vai te ajudar a entender o porquê por trás de muitas práticas administrativas. Por que as empresas têm determinadas estruturas? Por que falamos tanto em motivação no trabalho e clima organizacional? Por que a agilidade se tornou tão importante? Todas essas respostas a essas perguntas que fiz há pouco, elas estão na história que nós vamos explorar juntos. Então prepare-se aí para conhecer grandes pensadores que moldaram a administração, desde vamos colocar assim, os pais da administração científica e clássica, até mesmo vamos explorar aí estudos sobre o fator humano dentro das organizações, né? Passando também pelos teóricos contemporâneos que nos ajudam a navegar no mundo complexo de hoje. E veja, cada um desses pensadores trouxeram aí contribuições fundamentais que juntas formam aí um rico conhecimento administrativo que vemos hoje. Assim como nas aulas anteriores, eu quero que esse nosso encontro seja uma experiência interativa e reflexiva. Porque ao conhecermos cada teoria, né? Ao conhecermos a teoria, né? Os pensadores, ao conhecermos cada período histórico, nós vamos sempre nos perguntar o que isso leva essa pergunta para quando eu for te apresentar aí algum fato na aula de hoje, principalmente fato histórico, algum estudo. Então, você precisa se perguntar o que
isso tem a ver comigo hoje? Como esse fato apresentado aqui no encontro pelo Igor impacta a forma como as organizações funcionam no presente? Isso é importante para você ir construindo também é, toda uma estrutura de conhecimento que vai contribuir para você entender o contexto atual. Então, agora que entendemos o tema geral da nossa jornada de hoje, nós vamos estabelecer aqui claramente os nossos objetivos de aprendizagem. São 4 pilares aí que vão guiar nossa exploração através da evolução da administração, garantindo que, ao final aqui da aula, todos tenhamos construído uma compreensão sólida e significativa dessa trajetória. Então, nosso primeiro objetivo aqui é compreender o contexto histórico do surgimento da administração. Isso significa que nós vamos investigar condições sociais, econômicas, condições tecnológicas que tornaram necessário o desenvolvimento sistemático do pensamento administrativo. Porque a administração como ciência, ela surgiu no final do século XIX, início do século XX. E aí, há de se pensar quais foram as mudanças no mundo de trabalho, no mundo do trabalho e na produção, que exigiu que fossem criadas novas formas de organização e, por consequência, o surgimento da administração. Então, entender esse contexto é crucial porque nos ajuda a perceber que as teorias administrativas elas não surgiram do nada, não surgiram no vácuo. Elas foram, na realidade, as respostas a problemas reais e urgentes da sua época. O segundo pilar, o segundo objetivo aqui, é identificar contribuições dos principais teóricos. Aqui nós vamos conhecer os gigantes, tá? Os gigantes, tá? Da administração. Desde Taylor, com a administração científica, passando ainda por Fayol, com a sua teoria clássica, entendendo ainda Elton Mayo e as relações humanas, e até chegando agora aos pensadores contemporâneos. Mas não vamos apenas memorizar nomes e não vamos ficar preocupados em memorizar datas, não. Nós precisamos, na realidade, entender qual foi a contribuição essencial de cada um e qual ou quais os problemas que eles estavam tentando resolver e qual foi a base, o legado que cada um desses estudiosos, pensadores, deixaram para a administração moderna. E aí, vamos para o nosso terceiro objetivo na nossa jornada, que vai ser analisar a evolução das escolas de pensamento. A administração, ela não se desenvolveu de forma linear. Diferentes escolas e diferentes correntes, teorias de pensamento foram surgindo, cada uma trazendo novas perspectivas e, muitas vezes, criticando e superando as anteriores. Nós vamos mapear aqui essa evolução, desde o foco inicial nas tarefas e na eficiência, passando pela descoberta do fator humano, até as abordagens sistêmicas e contingenciais mais recentes. Essa análise, é importante você entender, que nos ajuda a compreender como o conhecimento administrativo foi se acumulando e se sofisticando ao longo do tempo. E o quarto e último objetivo, e talvez o mais prático da nossa aula aqui, será relacionar teorias clássicas com práticas atuais. Este é onde, esse momento, aqui onde nós vamos relacionar teorias clássicas com práticas atuais, este vai ser o momento em que a história ela vai ganhar vida. Nós vamos descobrir juntos como conceitos desenvolvidos há mais de 100 anos
continuam relevantes e aplicáveis, né, até hoje. Como que os princípios, por exemplo, de Fayol ainda orientam a estrutura de muitas organizações. Como que as ideias, os insights de Maio sobre a motivação ainda influenciam políticas de gestão de pessoas. Né? E como as críticas a Fayol nos ajudaram a evitar armadilhas na gestão moderna. Então, fazer essas conexões é o que transforma a história de uma sequência só de fatos para um repertório vivo e útil para a nossa atuação profissional. O que todos esses objetivos têm em comum é que eles nos ajudam a desenvolver uma compreensão mais profunda e crítica da administração. E ao final do nosso encontro, você não apenas saberá os fatos históricos, mas também vai entender a lógica por trás do desenvolvimento do pensamento administrativo e será, ao final da aula também, capaz de identificar as raízes históricas das práticas que são utilizadas atualmente nas organizações. Ok? Então, fechando aqui a nossa missão, dos nossos objetivos, né? Nossa missão, então, hoje é sair daqui compreendendo o contexto histórico da administração, identificar as contribuições dos princípios teóricos à administração e analisar a evolução das escolas do pensamento relacionando teorias clássicas às práticas atuais. Então vamos mergulhar agora nos alicerces, nas bases aí que prepararam, tá? Vamos mergulhar nos alicerces, na base, que prepararam o terreno para o surgimento da administração consciência. É fascinante perceber que, embora a administração sistematizada, organizada, seja relativamente recente, a prática administrativa é tão antiga quanto a civilização humana. Vamos agora explorar os principais marcos que culminaram no nascimento da administração moderna. Vamos começar a falar dos grandes marcos aí, né, que contribuiu para o nascimento da administração moderna, que foi a Revolução Industrial, ocorrida entre os séculos 18 e 19. Okay? A Revolução Industrial foi o verdadeiro ponto de inflexão que tornou a administração uma necessidade, de momento. Antes desse período, nós tínhamos predominantemente o sistema de produção artesanal. Então, antes da Revolução Industrial, nós tínhamos como meio de produção o meio de produção artesanal, onde uma única pessoa, um único artesão ou uma pequena oficina familiar realizava todo o processo produtivo, desde a obtenção da matéria-prima até a venda do produto final. Com a Revolução Industrial, essa realidade mudou radicalmente. As máquinas a vapor e os teares mecânicos e depois a eletricidade permitiram a produção em escala, numa escala jamais imaginada. Tá? Porém, essa capacidade produtiva com a Revolução Industrial trouxe consigo um desafio enorme. Por quê? Com a Revolução Industrial, pelo fato de haver aí o surgimento das indústrias, das fábricas, ficou, aliás, todo o contexto, ficou latente alguns problemas. Então, dentro desse contexto de Revolução Industrial, ficou latente alguns problemas. Como, por exemplo, como coordenar centenas e às vezes milhares de trabalhadores? Como organizar processos, máquinas complexas? Então, a necessidade, com a Revolução Industrial,
a necessidade da coordenação desse meio de produção em larga escala tornou-se o grande problema a ser resolvido com a Revolução Industrial. Imagine uma fábrica de tecidos do século XIX. Então, tenta imaginar uma fábrica de tecido, tá, no século XIX com a Revolução Industrial. Imagina que essa fábrica tinha dezenas de máquinas, centenas de operários, múltiplos turnos de trabalho. O pessoal trabalhava na parte da manhã, na parte da noite. Imagina que com o surgimento dessas novas fábricas, como estocar, como administrar as matérias-primas, sabe? Como administrar esses produtos fabricados. Então, veja, sem métodos de coordenação eficientes, o caos na Revolução Industrial com as novas fábricas era inevitável. Então, era preciso organizar o espaço físico e definir sequências de produção, estabelecendo também horários, supervisão de trabalho, controle de qualidade. Em resumo, com a Revolução Industrial, com o surgimento dessas fábricas, para que fosse evitado um caos dentro dessas fábricas, houve a necessidade de surgir a administração. Então, essa complexidade crescente exigiu, então, essa complexidade que a Revolução Industrial trouxe com as novas fábricas, exigiu o desenvolvimento de métodos organizados, sistemáticos de gestão, que fossem além da simples supervisão direta do dono da fábrica. Então, as primeiras fábricas, elas funcionaram como verdadeiros laboratórios gerenciais. Cada fábrica era um experimento em andamento, testando diferentes formas de organizar o trabalho, dividir tarefas, supervisionar trabalhadores, controlar a produção. Os donos das fábricas e os seus supervisores, eles foram os primeiros a enfrentar na prática os problemas que mais tarde seriam estudados teoricamente pelos precursores da administração. Os donos das primeiras fábricas, os supervisores, eles aprendiam na tentativa e erro, desenvolvendo soluções, para problemas concretos. Muitas dessas práticas que depois seriam organizadas, muitas dessas práticas, que surgiram na Revolução Industrial, que depois seriam sistematizadas, organizadas, por Taylor, e outros teóricos, já estavam, na realidade, sendo testadas nessas fábricas pioneiras. Então, a transição do artesanato para a produção em massa representou uma mudança profunda, não apenas na forma de produzir, mas também na forma de organização social do trabalho. No sistema artesanal, o trabalhador tinha o controle sobre todo o processo produtivo. Ele conhecia profundamente o seu trabalho, porque na época artesanal tínhamos ali a figura do artesão, ele providenciava a matéria-prima, ele fazia todo ali o produto. Agora, com a Revolução Industrial, com o surgimento da produção em massa, cada trabalhador realizava uma pequena parte do processo. E realizava uma pequena parte do processo repetidamente. Sem a necessidade, muitas vezes esse trabalhador ele só realizava uma tarefa, sem muitas vezes entender de todo o processo. Então, veja, essa divisão, essa fragmentação do trabalho aumentou enormemente a produtividade. Porque cada um fazia uma tarefa de forma acelerada, repetitiva, e isso facilitou com que a produção fosse maior. Mas também criou novos desafios de coordenação, controle e motivação dos trabalhadores. É importante entendermos que a administração ela não surgiu porque alguém acordou um dia com uma brilhante ideia teórica. Na realidade, a administração ela surgiu com uma brilhante
ela surgiu como uma brilhante ideia teórica. Ela emergiu como resposta aos problemas concretos e urgentes criados pela Revolução Industrial. As fábricas, elas precisavam desesperadamente de métodos para aumentar a eficiência, reduzir os custos, melhorar a qualidade dos produtos e também coordenar o trabalho de grande número de pessoas. Então, essa necessidade prática foi o motor que impulsionou o desenvolvimento sistemático do conhecimento administrativo. É, Será que você consegue imaginar como seria tentar coordenar uma fábrica no século XIX sem os conceitos administrativos que nós temos hoje? Então, veja, é interessante conhecer esses antecedentes históricos para que a gente comece a compreender o porquê que surgiu a administração. E aí, na evolução de toda essa organização de sistemas, para que essas novas fábricas fossem bem organizadas, surgiram alguns personagens importantes. Né? Personagens importantes, né, na história da administração, como, por exemplo, Frederick Taylor. Frederick Taylor, ele criou aí a administração científica. Por quê? Imagina só, num contexto de revolução industrial, surgimento de fábricas, uma nova forma de se produzir, havendo a necessidade de se organizar, essas fábricas, os donos ali buscando se organizar da forma que conseguiam, teóricos, estudiosos começaram a observar aquele movimento para criar soluções. Tá? E dentro desse contexto surgiram aí os grandes personagens da administração. Tá? O Taylor, por exemplo. O Taylor, nascido em 1856 lá nos Estados Unidos, ele era um engenheiro que começou como operário e chegou a engenheiro-chefe. Então, ele vivenciou na prática os problemas da fábrica na época dele, óbvio. Então, Taylor, a grande contribuição de Taylor, que foi aí um estudioso da administração, a sua grande contribuição foi trazer um método científico para o trabalho de chão de fábrica. Porém, as ideias de Taylor geram debates até hoje. Mas vamos entender, o foco do Taylor, o foco desse estudioso era a eficiência operacional. O Taylor, ele observava as fábricas da sua época e via que tinha muito desperdício. Desperdício de tempo, de movimento, de materiais. Os trabalhadores desenvolviam o seu próprio método de trabalho, muitas vezes ineficientes. Os gerentes da época tomavam decisões baseadas mais em palpite do que em informações. Então, Taylor, ele queria substituir essa abordagem improvisada por uma ciência exata de produção. Para ele, para Taylor, existia uma melhor maneira de executar cada tarefa e cabia à administração descobrir cientificamente qual era essa maneira e ensinar essa maneira aos trabalhadores. Os métodos que Taylor desenvolveu revolucionaram a administração. Por exemplo, os estudos de tempo e movimento do Taylor consistiam em cronometrar, olha só, o cara na época, hein? Esse estudo que ele fez de tempo e movimento consistia em cronometrar cada movimento necessário para realizar uma tarefa. Identificar e eliminar, por exemplo, movimentos desnecessários e determinar o tempo ideal para a execução de uma tarefa. Taylor, ele usava cronômetro e analisava de forma minuciosa, detalhada,
todos aqueles movimentos, aquelas tarefas, para decompor, para dividir cada trabalho em elementos mais básicos. Ele, famosamente, estudou, inclusive, o carregamento de lingotes de ferro, aumentando aí a produtividade de 12 para 47 toneladas por dia através da otimização de movimentos e a introdução de pausas regulares. Olha a importância do Taylor. Então, veja, esse estudo do Taylor, dos movimentos, né, a fragmentação de tarefas, né, era uma consequência natural, né, desse novo desenvolvimento, né, dessa revolução, né, que acontecia na época. Porque trabalhos complexos precisavam ser divididos em tarefas simples e repetitivas, cada uma executada por um trabalhador diferente. Então, essa especialização permitia essa fragmentação das tarefas permitia que os trabalhadores se tornassem extremamente eficientes numa tarefa específica, reduzindo o tempo de aprendizado e aumentando a velocidade da execução. Então, Taylor, ele introduziu toda uma sistemática para que essa produção fosse otimizada. Inclusive, você já deve ter ouvido falar de Henry Ford, o cara que fundou a marca de carros Ford. A linha de montagem, né, que Henry Ford depois, né, aperfeiçoou, surgiu essa linha de montagem do Ford, surgiu, né, da aplicação de princípios de Taylor. Agora, é óbvio, né, existem críticas a essa visão mecanicista, né, de Taylor. Existe uma crítica à visão de trabalho repetitivo, né, de Taylor. Por quê? Taylor, ele via os trabalhadores essencialmente como extensões das máquinas. Taylor entendia que o ser humano, o trabalhador, era uma extensão da máquina e que eles eram motivados principalmente por recompensas financeiras que deveriam simplesmente... Esses trabalhadores, né, eles eram recompensados, aliás, eles eram motivados através de recompensas financeiras, salário, né, e que esses funcionários, na visão de Taylor, eles deveriam simplesmente executar as tarefas da maneira que estavam prescritas, descritas, né, sem pensar ou sem criar nada. Então, essa visão de Taylor ignorava completamente os aspectos psicológicos, sociais e emocionais dos trabalhadores, por consequência do trabalho. Na visão de Taylor, os trabalhadores eles eram tratados como burros de carga inteligentes. Ok? Então, houve sim crítica a essas teorias de Taylor, mas, apesar das críticas, é impossível negar o impacto de Taylor. As ideias dele, né, levaram aí a ganhos espetaculares de produtividade e formaram a base da administração moderna. Muitos dos conceitos que Taylor desenvolveu, como a padronização, o estudo de métodos, a remuneração do funcionário por produtividade, todos esses conceitos eles continuam relevantes até hoje, né? Ainda que esses conceitos sejam adaptados para a atualidade, mais humanizados. Então, o legado de Taylor nos ensina uma lição importante. A busca pela eficiência é crucial, mas não pode... Então, a busca pela eficiência é crucial, mas não pode vir às custas ela não pode vir às custas da dignidade e do potencial humano. As ideias de Taylor representam um momento fundamental na evolução do pensamento administrativo, é óbvio. O momento em que a administração começou
a ser levada a sério, né? A ser levada a sério como ciência. Tá? Mas também foi um momento, nessa época de Taylor, né? Também foi um momento em que aprendemos sobre os perigos de tratar as pessoas como máquina. Ok? Então, entendidas as contribuições de Taylor, né, e o porquê, né, do surgimento, né, dessa padronização de trabalho, vamos conhecer aí um outro gigante, um outro nome da história da administração, que trouxe, né, agora uma perspectiva complementar e também revolucionária. Henry Fayol, foi, vamos dizer assim, o pai da teoria clássica da administração. Enquanto que o Taylor, que eu te falei agora há pouco, ele focava, né, no chão da fábrica, na eficiência do chão da fábrica, no trabalho ali do chão da fábrica, né? O Fayol, que era um engenheiro, né, e diretor francês, o Fayol ele já tinha um olhar, né, um pouco mais amplo sobre a organização, sobre a empresa. Então vamos entender. A grande contribuição de Fayol para a administração foi criar uma teoria que respondia a seguinte pergunta: o que os gerentes realmente fazem? Como estruturar uma organização para que ela funcione de forma eficiente e eficaz? Então, Taylor criou uma teoria para responder essas perguntas. Os que os gerentes, os líderes realmente fazem, tá? E como devemos estruturar uma empresa para que ela seja, para que ela funcione, né, de forma eficiente e eficaz. Então, o foco do Fayol era a estrutura organizacional. A do Taylor, novamente, era o chão de fábrica. Tá? O foco do Fayol era a estrutura organizacional. Ele pensava na estrutura organizacional como um todo. Na realidade, o Fayol ele entendia que uma empresa não era apenas uma coleção de tarefas individuais. O Fayol ele entendia que a empresa ela era um organismo complexo que precisava ser coordenado de forma harmoniosa. Enquanto que Taylor pensava de baixo para cima, o Taylor ele pensava no chão de fábrica, nas tarefas específicas, né? Então ele tinha esse pensamento, Taylor tinha esse pensamento, de baixo para cima. O Fayol ele pensava de cima para baixo. Ele pensava da direção estratégica do negócio até a execução operacional. Então, essa visão macro do Fayol, ela foi inovadora para a época e continua, né, sendo relevante até hoje. A maior contribuição do Fayol foi, né, o famoso, POCCC. Que é isso, Igor? Vamos entender. Então, a maior contribuição do Fayol, que olhava a empresa como um todo, foi o POCCC, que são as 5 funções essenciais do administrador. Essa foi a maior contribuição do Fayol. POCCC significa planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Essas 5 funções, quem trouxe aí foi Fayol. Então, Fayol, ele trouxe o planejar, que significa definir objetivos e traçar, as ações para alcançar, aquele objetivo. E esse planejamento é a função que responde àquela pergunta: onde queremos chegar e como vamos fazer para chegar lá. Quem trouxe esse conceito à tona foi Fayol. Outro conceito que Fayol trouxe de organização.
organizar, né, envolve estruturar os recursos humanos e materiais. Criar aí departamentos, definir as responsabilidades, estabelecer as relações, né, de autoridade. Outro elemento que Fayol contribuiu, né, dentro da administração foi o comandar. Comandar é liderar, orientar, motivar pessoas para que essas pessoas cumpram as funções. Além disso, ele trouxe o elemento coordenação, coordenar, que significa harmonizar todos os esforços e atividades, garantindo que diferentes partes da empresa trabalhem em sintonia. E por último, né, Fael trouxe o conceito para a administração que é o controlar, né, que significa verificar se tudo, né, tudo está ocorrendo conforme o planejado, né? Controlar significa, né, verificar, né, e medir os resultados, corrigindo possíveis desvios quando necessário, né? Porém, além aí do POCCC, o Fayol desenvolveu ainda 14 princípios gerais da administração que são verdadeiras diretrizes para uma gestão eficaz. Entre os 4 princípios, né, que o Fayol desenvolveu, né, os mais importantes são divisão do trabalho, né, porque a especialização aumenta a eficiência. Um outro princípio, autoridade e responsabilidade. Então, na empresa, quem tem autoridade deve ter responsabilidade correspondente. Fayol trouxe ainda um outro princípio para a gestão, que foi a unidade de comando. Então, cada funcionário deve receber ordens de apenas um superior. Ele ainda trouxe o conceito também, o princípio, aliás, da unidade de direção, quer dizer, um plano único para todos os que trabalham para o mesmo objetivo. Fayol ainda trouxe o princípio da hierarquia, uma linha clara de autoridade do mais alto, né, até o mais baixo nível. Então veja, a contribuição fundamental do Fayol foi oferecer uma visão do todo, uma visão sistêmica da empresa. Ele via a empresa como um todo integrado, onde cada parte depende das outras. Então, esse olhar, essa perspectiva macro, holística, foi um avanço significativo em relação a outras teorias da época. Fayol ele entendia que a eficiência individual das partes não garantia a eficiência do todo. Era preciso coordenar e integrar todas as partes de uma empresa, né, de uma organização. O que é fascinante, tá, sobre Fayol também é que mais de 100 anos depois, as ideias dele ainda continuam atuais. Porque qualquer gerente, qualquer líder, em qualquer tipo de organização, ainda hoje exerce as 5 funções dos princípios que Fayol estabeleceu. Os princípios aí, planejar, organizar, comandar, coordenar, controlar, são princípios ainda que orientam muitas empresas. Então veja, o Fayol ele já deu um passo a mais na questão evolutiva da administração. Então você vê, nós começamos lá com Taylor, que se preocupava só em organizar o chão de fábrica, as tarefas, enfim. Tá? Evoluímos para os estudos, né, de Fayol, que olhava a empresa como um todo. E agora nós vamos testemunhar, né, uma das viradas mais importantes da história da administração.
o momento em que nós descobrimos que os trabalhadores não são máquinas, mas seres humanos, com sentimentos, emoções e necessidades pessoais. Né? Essa revolução no pensamento administrativo tem um nome e um sobrenome: Elton Maio. Tá? Elton Maio. E os estudos, né, que ele conduziu. Os estudos que Elton Maio conduziu, né, que foram chamados de os estudos de Hawthorne, né, esses estudos eles foram conduzidos entre 1927 e 1932 numa fábrica, né, da Western Electric em Chicago. Então veja, esse cara criou um estudo, ok? Para esse estudo foi dado um nome. Esse estudo ele fez numa fábrica, entre os anos de 1927 e 1932, Estados Unidos, Chicago, ok? Esses estudos eles começaram primeiro como eles começaram como uma investigação, né, aos princípios clássicos da administração. Esses estudos aí, eles tinham, na realidade, como objetivo descobrir como que os fatores físicos, tais como iluminação, temperatura, intervalo de descanso, afetavam a produtividade. Então, tudo começou, tá, com esse estudo, que tinha como objetivo, né, avaliar, né, como que a iluminação, a temperatura, o descanso afetavam a produtividade do cidadão, do trabalhador. Né? E aí os pesquisadores liderados por Maio, o que eles fizeram? Eles separaram, eles isolaram um grupo de trabalhadoras e começaram a fazer alterações controladas no ambiente de trabalho. Então imagina só, o Maio, né, liderou aí alguns pesquisadores dentro de uma fábrica, separou aí um grupo de trabalhadoras, tá? E esse grupo de trabalhadoras trabalhavam, né, num espaço físico controlado. Eles controlavam o intervalo, a iluminação, a temperatura. E aí, o resultado foi surpreendente. Foi assim, incrível. Né? E o resultado contrariava todas as expectativas. Por quê? Os caras viram que não importava o que eles mudassem, seja aumentando ou diminuindo a iluminação, seja alterando os intervalos de descanso ou modificando, né, a jornada de trabalho, eles observaram com esse estudo, com esses trabalhadores separados, eles observaram que a produtividade sempre aumentava. Sempre aumentava. Aí, analisando esse fato, né, pera lá, separamos aí um grupo de trabalhadoras, colocamos num outro ambiente dentro de uma fábrica para fazer um estudo. Então, essas trabalhadoras estavam ali executando as suas tarefas. Né? Esses pesquisadores alteravam, né, a temperatura ali do local, mudavam, né, a iluminação, né, davam aí, né, intervalos de descanso. Né? Mas aí eles viram que a grande sacada, tá, era que, primeiro, a produtividade aumentava. Então, ou aumentando a luz, diminuindo a luz, a temperatura, tá? Esse grupo de trabalhadores que estavam separadas, independente das alterações no ambiente, a produtividade aumentava. Então, eles chegaram à conclusão que a grande descoberta, né, veio que os pesquisadores eles perceberam que não eram as condições físicas que estavam causando o aumento da produtividade, mas sim as condições psicológicas. A grande descoberta foi o fator humano e social. As trabalhadoras, essas que foram separadas no experimento, elas se sentiam especiais por participar do estudo. Olha que interessante. Então, esse grupo de trabalhadores, eles achavam que, né, os pesquisadores aí comandados pelo Maio, eles achavam que, vamos estudar esse grupo de trabalhadoras, mudar a temperatura, mudar intervalo de descanso, mudar
a iluminação, mas na realidade, independente desses fatores físicos, só pelo fato dessas trabalhadoras terem sido separadas, escolhidas para um estudo, elas se sentiam especiais, né? Elas desenvolviam, né, inclusive, uma forte relação entre si. Elas se sentiam valorizadas pela atenção que elas recebiam dos pesquisadores, porque era um grupo de estudo. Então, o Maio ele concluiu que os fatores sociais e psicológicos eram mais importantes para a produtividade do que os fatores físicos e financeiros. Olha que legal. Essa descoberta, ela trouxe à tona a importância do clima organizacional. Então, esse pesquisador, né, o Maio, ele mostrou que o ambiente social no trabalho, as relações entre colegas, a qualidade da supervisão e o sentimento de pertencimento tinham um impacto profundo no desempenho dos trabalhadores. Por quê? Trabalhadores que sentiam-se valorizados, né, ouvidos, trabalhadores que se sentiam parte de um grupo, eles tinham a tendência de ser mais produtivos, independentemente das condições materiais de trabalho. Então, essa transição da evolução aí da administração, ela foi fundamental, né? Por quê? Essa transição, ela tira o foco das máquinas e põe o foco nas pessoas. Por quê? Enquanto que Taylor e Fayol viam a organização principalmente como uma máquina que precisava ser eficiente, né, que precisava ser bem projetada, bem operada, Maio e os seus colegas, né, pesquisadores, eles mostraram que a organização é, antes de tudo, um sistema social. Os trabalhadores não eram simples engrenagens, né, que podem ser substituídas. Não. O Maio, ele observou, ele trouxe à tona um fato importante. Que os trabalhadores são seres complexos, seres humanos complexos, com necessidades emocionais, sociais, que quando tem esses trabalhadores tendo as suas necessidades emocionais e sociais atendidas, eles podiam ganhar, aliás, levar a empresa a produzir muito mais e com mais qualidade. Então, veja, as implicações dessa descoberta de Maio, desse pesquisador Maio, elas foram enormes. Surgiu uma nova preocupação com a comunicação, com a liderança democrática, com a motivação, com o desenvolvimento de equipes. Os gerentes eles começaram a entender melhor que seu papel não era apenas planejar e controlar, mas também liderar, comunicar, criar um ambiente positivo de trabalho. Então, a teoria das relações humanas, né, essa teoria nos ensina uma lição e continua importante até hoje. Não adianta ter a melhor tecnologia, os processos mais bem desenhados, a estrutura organizacional perfeita, se as pessoas não estiverem engajadas, motivadas, trabalhando bem. Então, o fator humano é e sempre será o elemento mais importante em qualquer empresa, em qualquer organização. Ok? Agora, passando aí por Maio, vamos entender então, vamos avançar no tempo e explorar então as evoluções mais recentes do pensamento administrativo. Então veja, é uma linha do tempo. Essa história da administração é uma linha do tempo. Depois das contribuições fundamentais de Taylor, Fayol, Maio, a administração ela continuou se desenvolvendo e incorporando ideias, insights da psicologia, da sociologia, da antropologia e até da biologia. Nós vamos conhecer aqui as abordagens que modelam a administração moderna e nos ajudam a navegar no mundo complexo e dinâmico de hoje. As principais abordagens contemporâneas são essas que você vê aí no slide. Eu quero começar com a teoria comportamental. A teoria comportamental, vamos destacar agora dois caras que
trabalharam com essa teoria comportamental, que foi o Maslow, né, e o Herzberg, tá? Esses dois caras, eles trabalharam uma abordagem comportamental, né, que deu um passo além das relações humanas, que a gente viu pesquisada por Mayo, né, o Maslow, né, e o Herzberg, eles deram um passo a mais ao investigar profundamente o que motiva as pessoas no trabalho. Maslow, por exemplo, ele criou uma famosa teoria, né, dentro dessa teoria comportamental, ele criou aí, né, é, a famosa hierarquia das necessidades. O Maslow, né, com essa teoria comportamental, ele mostrou que as pessoas elas são motivadas por necessidades que vão desde as mais básicas, né, comer, beber, né, se sentir segura, até as mais elevadas, né, que é a autorrealização, pertencimento social, né? E dentro das teorias comportamentais, nós tivemos ainda, além da teoria do Maslow, né, da hierarquia das necessidades, nós tivemos também, né, Herzberg, com a teoria dos fatores higiênicos e motivacionais. Fatores higiênicos e motivacionais. É, é, essa teoria, tá, de fatores higiênicos e motivacionais demonstrou que a simples ausência da insatisfação, a simples ausência da insatisfação não gera motivação. É preciso criar condições que realmente inspirem e engajem as pessoas, ok? Então, o Herzberg ele mostrou que mesmo que não tenha uma insatisfação, né, por parte do trabalhador, a empresa tem que, né, proporcionar um ambiente com condições, né, adequadas de trabalho, né, condições que realmente deixem as pessoas engajadas no trabalho. Então, veja, essas teorias dentro aí dessa questão comportamental, elas nos ensinam que motivar pessoas vai muito além dos salários e benefícios. Outra, né, abordagem contemporânea dentro dessa ciência chamada administração é a teoria sistêmica. A teoria sistêmica ela trouxe aí uma mudança radical na forma de enxergar as organizações. Ao invés de ver as organizações como máquinas ou como grupos sociais isolados, essa teoria sistêmica ela passa a entender a administração como sistemas abertos em constante interações com o seu ambiente. Então, uma empresa recebe insumos, né, do ambiente. Então, exemplo, uma empresa não é algo fechado, não é um sistema fechado. Essa teoria sistêmica ela defende o quê? Que a empresa é um sistema aberto que interage com o seu ambiente. Então, uma organização recebe matéria-prima, informação, dinheiro e transforma esses recursos através de processos internos e devolve para a sociedade na forma de produto ou serviços com impacto ao ambiente. Então veja, essa perspectiva dessa teoria sistêmica, ela é interessante, né? Porque nos ajuda a entender por que as organizações elas precisam ser adaptativas e por que as mudanças no ambiente externo é, exige também mudança, né, no ambiente interno. Então, na medida que começou a fazer aí, né, uma análise maior, criou-se essa teoria sistêmica, observando que o externo também impacta na empresa. Então, a empresa precisa ficar atenta ao ambiente externo, né, que ela está inserida. Uma outra abordagem contemporânea é a teoria da contingência. A teoria da contingência representou talvez a maior quebra de padrão desde Taylor. A teoria da contingência, ela nos ensina que não existe a melhor maneira de administrar. Essa a questão foi uma quebra de paradigma. Então você imagina só, hoje, aliás,
depois de um tempo, criou-se essa teoria da contingência que chega para todo mundo e fala, ó, não existe a melhor maneira de administrar. Desculpa. Essa teoria ela chega para todo mundo e fala: não existe melhor maneira de administrar. Então veja, a abordagem ideal dentro da teoria da contingência, a abordagem ideal de administração depende de circunstâncias específicas de cada organização. Depende do seu tamanho, depende de tecnologia, depende da estabilidade de mercado, entre outros fatores. Então, essa teoria ela mostra que o que funciona perfeitamente em uma empresa de tecnologia pode ser desastroso, às vezes, para um hospital. Então, essa visão contingencial nos libertou da busca por fórmulas universais de administrar, de como administrar uma empresa. E essa teoria, ela nos ensinou também a valorizar a questão da adaptabilidade e o pensamento contextual, ok? E finalmente, dentro das abordagens contemporâneas, nós chegamos à administração ágil e digital. Essa abordagem, chamada administração ágil digital, representa, na realidade, a resposta da administração do século XXI. Por quê? No mundo de mudanças aceleradas, tá? De incerteza, de inovações digitais, as empresas elas precisam ser ágeis, adaptativas e direcionadas à inovação. Então, dentro dessa administração ágil digital, foram criados conceitos, como Scrum, Kanban, Design Thinking, todos esses conceitos, eles acabaram se tornando essenciais devido a esse novo contexto de mundo de transformação digital. Então, a administração ágil, ela valoriza a colaboração, a experimentação, a entrega interativa. Essa administração ágil, ela habilita as empresas a ter uma resposta rápida às mudanças. E todos esses conceitos que eu te falei da administração ágil digital, o Scrum, Kanban, Design Thinking, a gente vai ver aqui na nossa jornada, ok? Agora, o que todas essas abordagens científicas, teóricas, da administração contemporânea têm em comum é o reconhecimento da complexidade crescente do mundo empresarial. Não basta mais ser eficiente, como Taylor defendia, não basta ter uma boa estrutura, como Fayol defendeu, ou mesmo não basta ter um bom clima organizacional, como Mayo e seus pesquisadores também defenderam. Hoje é preciso que as empresas sejam adaptativas, inovadoras, ágeis e capazes de aprender continuamente, ok? Bom, chegando aí aos momentos finais aqui do nosso encontro, deixa eu passar aqui o slide, pronto, Chegamos agora ao nosso momento de consolidar toda essa jornada histórica, toda essa teoria, chegou a hora de consolidar o nosso conhecimento. Esse momento ele é crucial porque nós vamos transformar o conhecimento sobre o passado em ferramentas úteis para entender o presente e planejar o futuro. A atividade que eu proponho para você, ela é tão criativa quanto significativa. Tá? A atividade é criar uma linha do tempo da evolução administrativa. E por que essa atividade ela é tão valiosa? Porque ao construir visualmente essa linha do tempo, você vai processar ativamente as conexões entre as diferentes teorias, entender a sequência do desenvolvimento e do pensamento administrativo e vai fixar melhor os conceitos chave de cada período. Então, essa linha
do tempo dessa atividade que eu estou propondo, ela deve incluir desde a administração científica de Taylor até as abordagens contemporâneas, destacando os principais pensadores, as ideias centrais de cada escola, né, de cada linha de pensamento. Né? E não se trata apenas, tá? Essa atividade não se trata apenas de você reproduzir, tá? As informações. Mas a atividade trata também, é óbvio, né? De você organizar as informações de forma que faça sentido para você. Eu quero que, ao fazer essa atividade, você reflita qual teoria mais influencia as empresas hoje. Talvez essa seja a parte até mais provocadora da atividade. Né? Será que as ideias de Taylor sobre eficiência ainda são relevantes? Ou será que a visão humanista de Mayo é o mais importante no mundo atual? Na verdade, o mais provável com essa atividade é que a gente descubra, tá, que diferentes aspectos das teorias, das diversas teorias da administração, convivem entre elas e se complementam, ok? Então veja, uma empresa, por exemplo, ela pode usar métodos ágeis contemporâneos dentro de uma estrutura definida, né, lá por Fayol. Enquanto pode manter, uma empresa atual pode manter programas de motivação baseados nos estudos de Maslow e de Herzberg. Né? Então, essa atividade, né, que nos leva a uma reflexão, nos ajuda a desenvolver um pensamento, né, maior, né, mais amplo sobre a administração. Então não se esqueça, faça o download aí dos materiais de apoio, reveja, caso necessário, o conteúdo e bora para ação. Às vezes você não vai conseguir fazer de imediato a atividade, mas eu quero que você reserve um tempo para que faça essa atividade, porque vai ser importante, sabe para quem? Para você, para o seu desenvolvimento. Beleza? Bom, nos vemos na próxima aula, no nosso próximo encontro. Tá? Professor Igor Assis por aqui e que alegria!